Queridos irmãos, a doce paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu quero convidá-los, aproveitando o ensejo que estão em pé, a abrir o texto que se encontra em Atos, capítulo de número 8, a partir do versículo 30, texto escolhido como base para esse 15º Congresso de Evangelismo. Enquanto os irmãos estão encontrando o texto sagrado, eu quero mais uma vez externar a minha gratidão a Deus por poder estar em casa, na Igreja Mãe, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ival, que é um pai, não somente para mim, para minha família, como tenho certeza para todos os obreiros desta cidade, deste município, sempre aberto para nos abençoar, coração humilde do nosso pastor. Que Deus continue prosperando a vida do Senhor nesse estado, nessa nação, no mundo, assim também como a nossa pastora Cida. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Ival. Eu nasci nesse campo, no sentido de que aqui eu fui ao diaconato, aqui eu fui ao presbitério, ao ministério de evangelista, e por fim pastor e agora missionário em Santa Isabel. Pastor Ival, que celebrou o nosso casamento. Então, sou muito agradecido pela graça, pela honra de todo o aprendizado que nós tivemos e ainda continuamos tendo nesse campo eclesiástico. Muito obrigado, pastor Ival. Também louvar a Deus pela vida de todos os companheiros, pastor Cláudio, pastor Antônio, pastor Samuel, que representa a diretoria, e os pastores e também o departamento de evangelismo, pastor Davidson, também evangelista Elielson, que com certeza acrescentarão muito mais de benfeitorias à obra de evangelização aqui em São José dos Pinhais. Que Deus vos abençoe e prospere o trabalho que o Senhor confiou nas mãos de vocês. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem encontrou o texto queira dizer amém? Amém. Deus abençoe minha esposa e as crianças. Diz assim o texto sagrado: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que leis? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nossa gratidão, Senhor, por mais uma vez estarmos em Tua casa, nesta feita, no início desse congresso de evangelismo. Que o Senhor possa falar conosco de acordo com a Tua vontade. Dai-nos inspiração do alto, Senhor. Abre os céus sobre nós pela palavra e cumpra a Tua vontade nesta noite. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Antes de nós iniciarmos com a mensagem de Deus para os nossos corações, nós queremos também trazer um abraço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santa Isabel do Oeste, ao nosso pastor e todo o campo de São José dos Pinhais. Nós estamos ali há aproximadamente 1 ano e 10 meses. Quando assumimos com 4 irmãos que estavam em comunhão, 4 membros. Hoje a igreja conta entre membros e congregados quase aí 80 irmãos. Também louvamos a Deus porque Deus, Ele tem feito maravilhas naquele município. Em 1 ano e 10 meses, pastor Ival, eu estive contabilizando, dentre as benfeitorias que foi feita no templo atual, aquilo que tem dentro do templo, mais o terreno que foi adquirido, mais o pré-moldado que está sendo instalado, nós já temos aí 1 ano e 10 meses um patrimônio em cerca aí de uns 200 mil reais. Isso é só Deus que faz. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Bendito seja o Senhor. O texto de Atos capítulo 8
e os versículos 26 aos versículos 40, traz a narrativa de algo que aconteceu através do ministério de Filipe. Na verdade, o livro de Atos nós poderíamos descrevê-lo como um manual de evangelização, porque o livro de Atos vai nos mostrar como que os apóstolos, os discípulos, levaram avante a mensagem do evangelho após a ascensão de Cristo, as pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas. E o que nos chama a atenção nesse texto são algumas peculiaridades que há nele no quesito evangelização. Nós podemos extrair alguns aprendizados, mas antes, permitam-me vos compartilhar que evangelismo, quando nós falamos de evangelizar, em primeiro lugar precisamos ter em mente que a evangelização é muito mais do que distribuição de folhetos. Evangelizar é comunicar o evangelho. O folheto, na verdade, é uma ferramenta que nos dá um ponto de contato, mas na grande maioria das vezes, esses folhetos às vezes contêm uma mensagem de autoajuda e não traz o conteúdo, pelo menos básico, da mensagem do evangelho. Portanto, é incorreto nós afirmarmos que evangelizamos alguém quando simplesmente entregamos um folheto. A evangelização é muito mais profunda do que simplesmente a entrega de um folheto. Evangelizar é comunicar o evangelho. E como que nós podemos dizer de fato que evangelizamos alguém? Quando o evangelho foi comunicado, quando houve comunicação. E quando que eu posso afirmar que houve comunicação? Quando eu prego o evangelho, ensino o evangelho, e a pessoa que o recebeu de tal forma consegue compreender a mensagem, que ela é capaz de reproduzir aquilo que ela ouviu, aquilo que ela aprendeu, aquilo que lhe foi ensinada. Então, quando há essa comunicação, eu posso dizer: evangelizei aquela pessoa, evangelizei aquela família. Portanto, evangelizar é comunicar o evangelho. E isso demanda tempo, demanda esforço e demanda dedicação. E uma das ferramentas atuais que nós utilizamos para evangelização é o discipulado. Como os irmãos já puderam ter em mãos o guia de discipulado, até mesmo as outras revistas, ou a outra revista que tinha, ali tem várias lições apresentando o conteúdo do evangelho. Portanto, é um material, além de ser um material de discipulado, também é um material rico no quesito evangelização. Em segundo lugar, a obra da evangelização é nossa, mas a obra do convencimento e da conversão é do Espírito Santo. Foi Jesus que disse, João 16:8, e quando ele vier, quem? O Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo é tão importante na obra de evangelização que Jesus disse aos seus discípulos: não vos ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque na verdade João batizou com água, mas não muito depois destes dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E depois que vocês serem revestidos com o Espírito Santo, então saiam para evangelizar. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria, Judeia e até os confins da terra. A importância do Espírito Santo no processo da obra de evangelização. Com esses dois pontos, meus irmãos, nós temos então no versículo de número 30,
Quando Filipe, ele se achega até a carruagem, onde estava aquele etíope, aquele eunuco, e Filipe, de alguma forma, ouviu que o eunuco lia o texto do profeta Isaías. Com certeza o eunuco estava lendo em voz alta. Então Filipe, ele faz um ponto de contato para iniciar a evangelização. Tu entendes o que tu estás lendo? Entendes o que leis? E então vem a resposta: como poderei entender se alguém me não ensinar? E nós percebemos através desse texto que no processo da evangelização nós encontraremos muitas pessoas que já tiveram algum contato com o evangelho, mas não compreenderam. No nosso caso, lá em Santa Isabel do Oeste, isso é muito comum, porque em uma cidade com aproximadamente 15 mil habitantes, e mais de 95% da população católicos, juntando todas as igrejas evangélicas, pastor Ival, não tem 300 evangélicos na cidade, sobra 14.700, a grande maioria católicos. Só que quando você entra nos lares para iniciar a evangelização, supõe-se que católicos tiveram algum contato com o evangelho. Sim ou não? O catolicismo no seu berço tem o cristianismo. Lógico que eu compreendo que o catolicismo se distanciou há muito tempo do cristianismo bíblico e vive um paganismo disfarçado de cristianismo. Só que as pessoas tiveram de alguma forma um contato com o evangelho, mas não compreenderam. Muitas das pessoas, quando você pergunta para ela, você é católico? Ela diz, eu sou católico. Mas por que você é católico? Você conhece a doutrina católica? Os princípios do catolicismo? O que defende a fé católica? E geralmente são pessoas que não leem a Bíblia. Tem a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, mas não conhecem a Bíblia. Porque chegam na missa, já tem um script tudo pronto. E é algo metódico, algo frio, e as pessoas não conseguem, na grande maioria das vezes, nem entender o porquê estiveram ali. São católicos por tradição. Eu sou católico porque o meu avô era, os meus pais foram, então eu quero preservar a tradição familiar. Eu também serei. Muitos de nós que viemos do catolicismo, quando perguntavam para a gente qual é a tua religião, a gente respondia, sou católico, sem nunca talvez ter entrado numa igreja católica, mas por tradição, católicos. E a partir do momento que você se dispõe, como fez Filipe, para se assentar com alguém que até teve um contato com o evangelho, que foi o caso desse etíope, o contato dele até era um pouco além da sua cultura, porque a Bíblia diz que ele foi para Jerusalém adorar. Adorar o quê? Adorar o Deus de Israel. Ele tinha um pré-conhecimento do Antigo Testamento, mas faltava uma compreensão mais específica sobre a revelação especial Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, Filipe foi e se manifestou como um evangelizador. Nesse processo de trazer compreensão do evangelho, o texto nos diz, como poderia entender se alguém me não ensinar? Então, precisa-se de alguém. Precisa-se de alguém. E ao estudar esse texto, no meu coração manifestou-se a palavra Deus está mais pronto a nos usar do que nós de se dispor. E para evangelizar precisa de disposição. Não se evangeliza sem disposição. Não se vem a um congresso em plena segunda-feira, chuvosa, se não houver disposição.
sair, quer seja no domingo, quer seja no sábado, quer seja no dia da semana, para evangelizar alguém, exige-se disposição. Alabaxandaraia. Deus está pronto a te usar, mas e você? Está pronto a se dispor para ser usado por Ele? Bendito seja Ele para sempre. Evangelismo exige disposição. O texto diz que ele era um homem etíope, e eu aprendo com isso que o evangelho perpassa culturas. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, João, ele relata que teve uma visão extraordinária de uma grande multidão, o qual ninguém podia contar. E ele diz, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trazendo vestes brancas e com palmas em suas mãos. O evangelho perpassa culturas. Percebam que Filipe é judeu, e Filipe poderia carregar o mesmo ranço que havia em Pedro, em achar que o evangelho era exclusividade dos judeus. Até Deus teve que trazer uma visão extraordinária a Pedro, para que ele fosse até Cornélio compartilhar o evangelho. Filipe vai e se encontra com um etíope, de outra cultura. Além de ser etíope, era eunuco, homem castrado, para desenvolver o serviço que desenvolvia como mordomo-mó de Candace, rainha dos etíopes. E como eunuco, possivelmente não poderia ser aceito na comunidade judaica dos judeus, porque precisaria passar pela circuncisão. E o que nos chama a atenção, que apesar de poder ser rejeitado pela comunidade judaica, Deus o viu e não o rejeitou. Aliás, Deus proveu um homem, Deus proveu alguém que fosse até ele para mostrar a revelação celestial, a fim de que ele fosse recebido no rol dos membros daqueles que herdarão a salvação em Cristo. Bendito seja o Senhor para sempre. Independente das marcas que você carrega e que talvez cause rejeição em alguns contextos, Deus te vê e não te rejeita. Ele prepara meios, prepara caminhos, prepara até homens para que o evangelho chegue até a ti e produza transformação na tua vida. Bendito seja o Senhor para sempre. Esse é o Deus que nos chamou, que nos vocacionou. Me lembro que saí do Brasil para Portugal. Quando cheguei lá, minha mãe nova convertida, pastor Ival, me chamou para ir para o culto. Eu sentei lá atrás, não entendia nada. Logo depois de um período, alguns dias, minha mãe tinha um costume de orar com algumas irmãs e irmãos, iam para o monte orar. E eu fui com ela, não entendia nada. Eu sei que eu fiz uma oração dizendo: Deus, eu quero ouvir a tua voz, me faça ouvir a tua voz. Nos reunimos para finalizar aquele momento de oração, e Deus tomou o pastor, apenas segunda série, tomou em línguas estranhas e começou a revelar todo o processo da minha vida. E uma coisa me marcou, foi o que ele disse: eu te fiz atravessar o oceano para que o evangelho fosse revelado. Elabarachandaraia. Muitos ouvirão a tua voz pregando o meu evangelho. Meus irmãos, eu não tenho pai pastor, não tenho pedigree eclesiástico. Como que Deus faria isso? Naquele dia ele me chamou para fazer uma aliança com ele. Eu lá em Santa Isabel, eu me lembrei dessa profecia, que muitos ouviriam a minha voz pregando o evangelho. Chegam em alguns lares de pessoas católicas e elas perguntam: é o Senhor que faz o programa de rádio? Nós não perdemos um programa aqui na nossa casa. Deus é o Deus que move meios, move caminhos e usa homens para transformar vidas.
Oh, eu sinto a presença do Eterno nesta noite, porque Deus não precisa de grande multidão para operar. Na verdade, a Bíblia diz que foi no monte com apenas 3 discípulos que ele foi transfigurado. Bendito seja o Senhor. Eu sinto a presença de Deus nesta noite, e ele veio visitar a nossa alma mais uma vez. Aleluia. Deus te vê e não te rejeita. 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 Não rejeitou o eunuco. E como foi testemunhado pelo pastor Ival, eu não conhecia. Aquele eunuco se tornou um instrumento de Deus, e uma igreja nasceu naquela região. Oh glória, oh aleluia. Esse é o Deus que nos chama com objetivo. Não é simplesmente só porque nos ama. Ele nos ama e usa-nos para manifestar o amor dele em outras pessoas e por outras pessoas também. Deus te salvou com o objetivo que outras pessoas também sejam salvas, com testemunho daquilo que ele fez no teu viver. Alabaxandaraia. Aleluia. Estamos contra o tempo nessa noite. Versículo 32. O texto então diz que o lugar da escritura que o eunuco estava lendo, Isaías 53. E de repente, no versículo 35 diz o texto: então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou essa é a mensagem da evangelização. Simples, mas profunda. Lhe anunciou a Jesus. Quem é Jesus? Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós, os que cremos, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Quantos já tiveram contato com esse poder? Quantos já tiveram experiência com esse poder? Eu sinto esse poder aqui nesta noite. Poder que no boteco você não encontra. Poder que na casa de prostituição você não encontra. Poder que na jogatina você não encontra. Poder que na corrupção política você não encontra. Mas no meio dos crentes esse poder está. Esse poder se manifesta. Bendito seja o Senhor para sempre. Ele é o Evangelho, ele é a mensagem de Deus para a humanidade, ele é o verbo vivo que nós precisamos falar. Bendito seja o Senhor, ele é o Deus encarnado, ele é aquele que veio para dar a vida por aqueles que o rejeitaram, ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e ele está aqui nesta noite visitando a nossa vida. A mensagem do Evangelho, Jesus. E nele está o poder. O poder não está em quem prega. O poder está naquilo que nós pregamos. Atos capítulo 3. Os irmãos conhecem o texto? Pedro chegou à Porta Formosa, lá estava aquele homem há mais de 40 anos, coxo. Pediu esmola para Pedro, para João. Pedro olhou fitando os olhos nele e disse: não temos ouro nem prata, mas aquilo que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Pedro estende as mãos, aquele homem firma os joelhos e sai correndo, pulando e louvando a Deus. Todos que estavam no templo ficaram atônitos, perplexos. Pedro se levanta e diz: por que vocês estão atônitos? Perplexos, achando que foi pelo nosso próprio poder ou santidade que deu a este homem essa perfeita saúde. Não foi o nosso próprio poder ou santidade, mas foi a fé que vem pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Poder de Deus. Prega o Evangelho e o poder se manifestará.
Prega sobre Jesus e o poder se manifestará. Foi Charles Spurgeon que disse: que nós não sejamos, meus irmãos, ovacionados, pessoas chegarem e dizer: olha que grande pregador. Não, que as pessoas possam testemunhar da mensagem dizendo: que grande Cristo foi nos apresentado hoje. Que grande Cristo foi nos apresentado hoje. A mensagem da evangelização: Jesus. Quem é Jesus? Falar de Cristo é falar de alguém diferente do rei Herodes, pastor Ival, que por medo de perder o poder, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo da região de Belém e aos arredores. Medo de perder o poder. Pastor Ival tem experiência com isso. É o nosso pai, é veterano. Quantas pessoas com medo de perder o poder, que manda matar, que mata, que corta. Não precisa, por quê? Tenha convicção do teu chamado. Tem pessoas que até são melhores do que você, mas Deus escolheu você. Então permanece convicto do teu chamado. Não precisa matar ninguém. Mas Jesus, ele tinha todo o poder, e ele renunciou ao poder para nos dar o poder de nos tornarmos filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Quem é Jesus? Isaías o caracteriza como desprezado. Você já sentiu o desprezo de alguém? A dor do desprezo, de ser desprezado? Isaías está dizendo que ele era desprezado. Imagine alguém que veio dar a vida por aqueles que o desprezou. Era desprezado, homem de dores, experimentado no sofrimento, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e o mais indigno entre os homens. E não fizemos dele caso algum. Mas a Bíblia diz que ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas chagas, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras cada pisada rumo ao Gólgota era uma cura de uma ferida que foi aberta pelo pecado na alma do ser humano. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu sinto o poder de Deus aqui nesta noite. Eu sinto o poder do Espírito Santo. Aquilo que Jesus fez foi para sarar a minha, a tua alma da chaga do pecado. Estávamos desgarrados, a Bíblia diz, sem destino, sem direção. Ele veio nos dar direção. Ele veio dar sentido para a nossa vida. Ele veio ser o nosso sumo pastor. Nos fazer comer em verdes pastos e nos fazer caminhar por águas tranquilas. Ele veio dar a vida por nós. Mas o texto está dizendo: como ovelha muda diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. O silêncio dele foi mais eloquente
do que o barulho de multidões de palavras. O silêncio dele foi mais eloquente do que multidões de palavras. Me escute. Você não precisa se justificar se você tem convicção das tuas obras e de quem você é. Deus vai te justificar. As tuas obras te acompanharão. No terceiro dia, eles verão quem tu és. Quem se conhece, quem tem convicção de suas obras, não precisa se justificar. E eu parto para a conclusão. Ele é o Messias prometido a Israel. Ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que quando ele foi para ser batizado por João Batista, o céu se abriu e uma voz ecoou dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele é o autor da criação. Ele é Deus. João disse no capítulo 1, versículo 1: no princípio, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele é o autor da criação, sim. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito se fez sem ele. O labachandaraia, alabachorebe-calabaia. Ele é a evidência do amor de Deus pela humanidade. Foi lido no início, evangelista Elielson, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha a evidência: seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é a revelação de quem Deus é. Filipe, certa feita, chegou para ele e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e tu ainda não me conhecestes? Não sabes tu que eu e o Pai somos um? Quem me vê, vê o Pai. Aleluia, bendito seja o Senhor. Ele é a revelação de quem Deus é. Bendito seja o Senhor para sempre. Efésios 4:13 nos mostra que ele é o homem perfeito. Ele é o caminho para a vida eterna. João 14:6, ele disse: eu sou um dos caminhos, uma das verdades e uma das vidas. Sim ou não? Eu sou o caminho. Artigo definido, não existe outro. Não existe islamismo, não existe espiritismo, não existe budismo. Existe um único caminho que nos conduz até Deus: Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quantos podem dar glória a Jesus nesta noite? A Bíblia diz que ele é o Salvador da humanidade. Atos capítulo 4 e versículo 12: em nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Jesus Cristo é o único nome. Ele é o Salvador da humanidade. E haverá um dia, meus irmãos, e Paulo falou isso à igreja de Filipos, que todos terão que se dobrar diante de Jesus, e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os joelhos que estão no céu, todos os joelhos que estão na terra e debaixo da terra, um dia se dobrará diante do meu e do teu Senhor, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você se alegra pela palavra de Deus? Nutra a tua esperança nesta noite. E eu parto para o encerramento. Imagine agora Filipe pregando ao eunuco, e chegando à conclusão da sua mensagem, ele disse, antes de ser assunto aos céus: esse Jesus ordenou a nós, seus discípulos, para que fôssemos, em indo,
fizéssemos discípulos de todas as nações. E ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Quando eu nunca ouviu isso, mas o que me resta para ser batizado então? O que me falta? Tu crês de todo o coração? Sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E diz a Bíblia, versículo de número 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. A minha pergunta é: qual foi o motivo do júbilo desse eunuco? Qual foi o motivo do júbilo dele? Nós falamos que o discipulador é promovedor de júbilo na vida dos seus discipulandos. Agora, qual é o motivo do júbilo do eunuco? Jesus, Cristo. Harpa Cristã 299. Cristo, 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 nome sem igual. Enches o contrito. De quê? De prazer celestial. Tem prazer celestial aí na tua alma? Tem prazer celestial aí na tua alma? Ulabachandaraia. Cristo é o júbilo que tua alma precisa sentir. Não sei se tem alguém aqui que não é crente. Tem alguém aqui que não é crente? Levante a sua mão. Só temos crentes em casa. Cristo é o motivo de júbilo na nossa alma. Foi um motivo de júbilo na vida deste homem. E o objetivo de tudo que ele fez foi por amor a mim e a tua alma. E eu me lembro daquele hino de José de Paula. Esse é difícil cantar, esse não dá para mim, só o pastor Ival. A letra é: ó, foi por mim. É assim? Ó, foi por mim, mestre querido, que ao mundo quisestes descer. Ó, foi por mim, mestre querido, que oprimido vieste sofrer. Ó, foi por mim, miserável, inimigo de Deus, distanciado dos seus caminhos. Ó, foi por ti que o mestre querido desceu ao mundo, renunciou glória e poder, se fez homem. É o Criador se fazendo criatura. É o Espírito, Deus é Espírito, se fazendo carne. Dar a vida, Ele sendo puro pelos impuros. Ele sendo santo, dando a vida pelos profanos. É o Senhor de toda a terra, morrendo como servo obediente, por amor a minha e a tua alma. Ó, foi por nós, mestre querido, que ao mundo quisestes descer. Evangelizar é ser instrumento da manifestação do amor de Deus pelas pessoas. Quando você se dispõe a evangelizar, pastor Ival, você vai até a pessoa, só de você estar lá, doando aquele momento, você está dizendo: eu estou aqui, e eu estar aqui é a prova de que Deus te ama. Essa é a manifestação do amor de Deus pelas pessoas. Evangelize. Seja a manifestação do amor de Deus por vidas que precisam ser amadas. E eu concluo a mensagem com Atos 8:40, o último versículo do texto, que diz, na nova tradução da linguagem de hoje: de repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Me escute, precisamos seguir viagem.
Não podemos parar no tempo. Não podemos viver nostalgicamente só dos etíopes que Deus salvou através de nós no passado. Deus tem mais no hoje e no amanhã para você fazer. Escute, segue viagem. Segue viagem. Segue viagem. Não pare no tempo. Continue compartilhando o Evangelho até que cheguemos no porto celestial. Continue compartilhando o Evangelho. Me escute. A nossa aposentadoria é lá. O nosso descanso é lá. O nosso sábado é lá. Segue viagem. Segue viagem. Segue viagem. Se coloque de pé. Diga para o seu irmão: segue viagem. Segue viagem. Segue viagem. E não esqueça de evangelizar por onde você passar. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe São José dos Pinhais. Deus abençoe Pastor Ival. Deus abençoe departamento de evangelismo. Deus abençoe departamento de discipulado. Deus abençoe a igreja de Cristo.